Bom, uma notícia que é fundamental para a gente atualizá-los da maneira que nós temos feito ultimamente, tá? Eu quero dizer para vocês que, dentre esses ataques que os russos praticaram em maior escala, tá? Eu vejo aqui, estou constatando, que muitos relatos de rodovias e ferrovias atacadas. Era uma situação que estava sendo evitada, tá? Os russos passaram a atacar fortemente infraestruturas, inclusive uma fábrica ali na região de Zaporizhzhia de componentes de aviões. Então, o que mudou substancialmente? Que me parece que agora os russos estão partindo para ataques contra infraestruturas importantes que tinham sido poupadas anteriormente. Há, inclusive, uma denúncia do governo ucraniano, que a mídia ocidental tem repercutido, que num desses ataques a ferrovias poderiam ter ocorrido mortes de civis. A situação ainda a confirmar, tá? Mas que as infraestruturas passaram a ser objeto de ataques, eu acho que não tem dúvida. Hoje tem dezenas de relatos falando sobre ferrovias, sobre pontes, sobre rodovias. Então, é uma mudança no cenário de ontem. Essa é uma mudança substancial. Rodovias e ferrovias passaram a ser alvos de operações russas que estão acontecendo em número bastante superior ao que nas últimas semanas estavam a ocorrer. Então, eu quero lembrar aos senhores que nós estamos falando de uma situação onde muitas coisas não encaixam. Então, eu não tenho dúvida disso, tá, pessoal? Não tenho dúvida disso. Enquanto eu agradeço aqui ao Gustavo Henrique Barreto Pascoal, por que os russos não atacam Kiev durante as visitas de autoridades? Eles avisam a Rússia? O pessoal já está começando a questionar uma série de coisas aí nesse conflito, né? Está começando. Eu não sei dizer para você por que não. Claro que se atacassem, por exemplo, o Boris Johnson, isso geraria um conflito mundial inevitável, tá? Isso geraria um conflito mundial inevitável, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Agora, as próprias infraestruturas, né? A infraestrutura que estava sendo poupada e que passou a ser atacada agora, né? Sinal que, gente, a questão vai muito além desse ataque que aconteceu contra a Daria Dugina, que foi um ataque importante, que gerou certa comoção na sociedade russa. Mas vocês podem perceber que tem um outro componente mudando no perfil desse conflito. Outras regiões, inclusive essas onde os russos sedimentaram a sua presença, como Kherson, Mariupol, regiões ali do próprio Donbass, estão sendo muitas vezes objetivo de ações de sabotagem que os ucranianos têm perpetrado. Então, existe aqueles ataques seletivos, né? Os alvos seletivos, em alguns casos de forma exitosa, em outros de forma menos exitosa. Mas o que é o objetivo disso, né? Senão também a promoção da guerra psicológica, do senso da percepção das pessoas, né? Do quanto elas estariam ou não vulneráveis. E isso muda também a aposta da Rússia. Eu tenho a impressão que, para os russos, não há opção em relação a uma potencial derrota nesse conflito, né? É isso que me preocupa muito, né? De uma forma muito franca. Porque vamos supor que militarmente houvesse uma alteração no campo de batalha, que até aqui, repito, os russos têm mostrado, não sei o que acho, é fato, está relatado por mapas até das próprias organizações ou ministérios de defesa dos países da OTAN, da União Europeia. Os russos fizeram ganhos territoriais, mas supondo que eles passassem a uma posição defensiva no conflito, sob o ponto de vista do campo de batalha, algo que até aqui não aconteceu. Eu acho que não há opção para a Rússia, sob o ponto de vista de que ela saia rígida, com um governo íntegro, com um aspecto de unidade nacional preservado, economia e tudo mais, se ela saísse derrotada desse conflito. Então, o que é a minha grande preocupação? Se o Ocidente insiste em armar os ucranianos para que eles continuem, eles já falavam ontem em uma certa fadiga do conflito. O que é a fadiga do conflito? É o povo na Europa chegar e dizer, olha, sinceramente, cara, não dá mais para pagar o gás nesse preço, não dá mais para pagar a energia nesse preço, não dá mais para pagar o fertilizante nesse preço, não dá mais para pagar o trigo nesse preço, não dá mais para perder empresa, não dá mais para perder emprego. Então, essa seria a fadiga do conflito, tá? Supondo que essa fadiga fosse superada, eu acho que precisa de um ato grande, de um ato espetacular, de um chamado diferente, né?
Por isso eu falei muito aí nas analogias anteriores com o MH17, mas supondo que a guerra de informação e de percepção possa, de alguma forma, ser, se não vencida, mantida pela Europa, pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha. Uma vez que isso aconteça, eu não vejo como os russos cedam, no sentido de sejam derrotados nesse conflito e não utilizem de seu armamento mais letal. Essa é uma preocupação que, de alguma forma, consome minhas conversas com as minhas fontes, tá, gente?